Oi, pessoal. Nós estamos aqui para a nossa 7ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós. Bom, vamos ter um pouco de descontinuidade em relação às aulas anteriores, em que a gente discutiu bastante funções características, teorema central do limite. Eu quero voltar a discutir aqui agora transformações de variáveis aleatórias, tá? Particularmente porque eu quero destacar alguns pontos que são relevantes para alguns exercícios numéricos de introdução a simulações computacionais, tá bom? Então, continuamos aqui para fechar esses nossos elementos de probabilidade. A partir da próxima aula, nós vamos começar já com processos estocásticos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar a aula. Eu apresentei transformações de variáveis aleatórias de duas formas muito superficiais para vocês em outros momentos. Eu usei uma expressão que tinha uma integral com delta de Dirac, dizendo que era a abordagem dos físicos, tá? Mas não explorei as propriedades. Vamos corrigir isso aqui hoje. Mas eu explorei médias e variâncias de translações e transformações de escala. Agora a gente vai fazer um tratamento todo mais sistemático. Só que antes de eu voltar, por exemplo, para aquele método da delta de Dirac, típico dos físicos, eu gostaria de apresentar para vocês como que os probabilistas e matemáticos normalmente tratam alguns desses problemas de transformações de variáveis aleatórias. Não só para a gente ter uma outra visão, uma outra notação, mas, na verdade, nós temos diferentes estratégias para atacar esses problemas. E nem sempre uma delas vai funcionar em todos os casos, tá? Então, aqui é um pequeno pupurri de técnicas, além de notações e pontos de vista, tá bom? Então, vamos lá. Eu tentei enumerar aqui essas abordagens que eu vou mostrar. Essa aqui é a primeira abordagem, uma abordagem 1, típica de probabilistas. Aí eu estou dizendo que a expressão simples que a gente vai ter aqui é do caso 1 para 1. 1 para 1 quer dizer que eu vou ter uma variável aleatória x, certo? Com a qual eu alimento uma forma funcional conhecida, que eu sempre tenho chamado de fzinho aqui pra gente, e o resultado disso é uma nova variável aleatória y, tá bom? Notem, quando a gente está pensando nas realizações, cada realização xzinho da variável aleatória x, mapeada pela função f, gera uma imagem, que será cada realização possível da nova variável y. Tá? Eu só destaco aqui do lado essa relação diferencial típica de cálculo 1, que nós vamos usar lá no desenvolvimento aqui ao lado. Olha só. Qualquer que seja a nova variável y formada a partir de uma função fzinho, ela vai ser uma distribuição normalizada. Então, nós pegamos a sua densidade, desculpem a rasura aqui, integramos a densidade dessa variável y em todo o seu espaço, e isso tem que dar 1. Aqui, por uma mudança de variável simples de cálculo 1, eu posso mudar a variável de y para x, tá certo? Então, o que isso implica? Isso implica que agora nós temos que ter um integrando que seja uma função de x. A diferencial tem que estar expressa dessa forma. E os limites de integração, claro que seriam alterados com uma mudança de variável. Mas eu omito isso aqui, tá bom? Isso não vai ser central para a gente. Então, notem, em todo lugar que nós temos y, perdão, eu devia ter feito y mais arredondado aqui, ó, do jeito que eu tinha feito antes, tá? Para não ter perigo de vocês confundirem com a variável aleatória y, maiúscula. Tá? Então, aqui é yzinho arredondado, é substituído por f de x, e claro que o dy é substituído pela derivada da f vezes dx. Agora, notem, agora nós temos um certo integrando modificado, quando a gente pega a f' de x e incorpora aqui, que integrada em x dá 1 também, porque nós temos esse 1 lá na extremidade esquerda dessa sequência de equações. Então, tudo sugere que esse termo aqui, esse novo integrando, agora na integração em x, faça o papel de uma densidade, a densidade da variável aleatória x. Será que é verdade? Eu coloquei uma interrogação aqui. Por que eu coloquei uma interrogação? Porque nós não estamos falando de integrandos quaisquer, nós estamos falando de densidade de probabilidade. E nós temos um requisito de que essas funções sejam positivas, ou, mais precisamente, não negativas. E nada impediria que nós tivéssemos usado uma f que pudesse gerar valores negativos. Isso é até comum.
Só que então não posso pegar pura e simplesmente f' de x, que pode ter um sinal negativo aqui, multiplicar por algo positivo para dar uma ρ. Então, por isso a interrogação, tem uma pequena correção a ser feita. Se eu quisesse expressar uma relação entre essas densidades com base nas equações que eu escrevi acima, eu teria escrito o seguinte: aquilo lá é quase a densidade da variável aleatória x. Realmente, olha só, eu pego a forma funcional. Pessoal, ρ de y é uma outra forma funcional em comparação com ρ de x, tá? Esta é aquela forma funcional com a mudança de variáveis e nós tomamos o módulo da derivada, tá bom? Nós tomamos o módulo da derivada aqui nessa situação. Tá? Mas vocês podem dizer, professor, mas isso aqui não está do jeito que eu quero. Do jeito que você escreveu, que o y é uma função de x, eu gostaria de obter a densidade do y em termos da densidade de x. E o que você escreveu aí é o contrário, professor. É verdade, faz todo sentido. Então, eu tenho que imaginar que a minha relação y igual a f de x seja inversível, no mínimo localmente, no sentido de um teorema de função inversa do cálculo, de modo que eu possa expressar x como função de y, tá bom? Então, pensando dessa forma, nós podemos reescrever essa equação isolando ρy como uma função de y. Essa é a nova variável aleatória, cujas realizações têm pesos que eu quero descrever com a minha densidade. E ela vai ser dada pela densidade já conhecida da variável aleatória x. Só que aí o que a gente tem que jogar aqui dentro é x como função de y. E não y como função de x, quando nós mudávamos o domínio da outra densidade. E aqui o módulo da derivada que aparece é o módulo da derivada de x como função de y. O que deixa mais clara a menção que eu fiz ao teorema da função inversa. Tá bom? Então isso aqui é uma relação simples. Você pode pensar num tipo de conservação local de probabilidade. Porque probabilidade é uma densidade vezes uma diferencial. Então imagina que esse dy poderia passar multiplicando. Tá bom? Então, fica um ρ de y, dyzinho de um lado, fica ρ de x, dx do outro lado, uma conservação local de probabilidade. Só que nós podemos ter problemas. Para funções não monotônicas, nós poderíamos ter diferentes pontos x que contribuiriam para a massa probabilística no mesmo y. Então, esse 1 para 1 que eu estou colocando aqui estava muito informal. Não é só que eu vou de uma variável aleatória para outra. É também imaginar que eu tenho uma relação de 1 para 1, uma inversibilidade. Então, isso aqui é um caso particular, não é tão geral assim não, tá bom? Vamos ver exemplos? Exemplos sempre deixam as coisas melhores, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. É um exemplo muito importante, tá bom? Porque ele é muito relevante do ponto de vista de simulações. Vejamos. Digamos que eu tenha uma variável aleatória, x, uniformemente distribuída no intervalo contínuo de 0 a 1. Pessoal, várias plataformas computacionais, né? Compiladores de C, Fortran, linguagens de alto nível, baixo nível, ambientes como Maple, matemática, têm funções já criadas para você gerar números uniformemente distribuídos de 0 a 1. Eu não tenho condição de discutir isso aqui nesse curso. Os geradores congruenciais lineares são relações recursivas determinísticas, são mapas, no sentido de sistemas dinâmicos, que geram números de 0 a 1 que passam em vários testes de aleatoriedade, tá bom? Eles são ferramentas determinísticas para gerar esses números que nós chamamos de pseudo-aleatórios no intervalo 0 a 1. O fato fundamental que eu vou tentar destacar nessa conversa aqui com vocês é que, em geral, se eu sei gerar números uniformemente distribuídos de 0 a 1, em princípio, eu tenho elementos para eu gerar qualquer outra variável aleatória. Tá? Então, é esse mundo que a gente começa a trilhar aqui. Bom, esse comentário foi completamente à parte. Voltemos, por exemplo, se eu tenho uma variável x uniformemente distribuída de 0 a 1, eu posso propor uma nova variável aleatória
com uma forma funcional que vai parecer absurdamente arbitrária para vocês. Eu quero tomar o logaritmo da variável aleatória uniforme 0,1 e ainda por cima vou multiplicá-la pelo número menos 1 sobre lambda, onde lambda é um número positivo. De onde veio isso? Nós vamos ter mais elementos no resto da aula, para vocês perceberem a motivação, mas funciona e isso é muito importante. Tá? Ela não seria completamente tirada de uma cartola, não. Aguardem o desenrolar da aula. Mas neste momento eu peço que vocês apenas aceitem. Digamos que a gente cria uma nova variável aleatória com essa receita. Nota, se os valores de x da minha variável aleatória x são realizações de 0 a 1, nós sabemos que log de qualquer número de 0 a 1 é negativo, certo? Log de 0 tende a menos infinito, log de 1 é 0. Então, quaisquer que fossem os elementos que x poderia realizar aqui, esta expressão aqui será negativa. Multiplicada por algo negativo vai dar algo positivo. Interessante. É por isso que esse menos está aqui, tá bom? Vamos usar a expressão que nós acabamos de construir ali na página anterior, tá certo? Que é essa aqui. Rho de y é rho de x, deslocada aqui com a mudança de variável x de y, dx dy. Notem, pessoal, todo mundo sabe que o logaritmo é monotônico, tá? Então, se é monotônico, eu tenho essa relação de 1 para 1 que eu tinha mencionado antes. Vejamos. Antes de mais nada, vamos ver quem quer o x como função de y. Gente, olha para essa relação aqui entre variáveis aleatórias. Na verdade, ela está baseada nesta relação funcional aqui, ó. Se a gente não estivesse falando de variáveis aleatórias. Tá bom? O meu y de x é, tome o log de x, depois multiplique por menos 1 sobre lambda. É isso que está aqui. A gente pode inverter facilmente esse log, porque a forma analítica dele ajuda. X visto como uma função de y é exponencial de menos lambda y. Tudo bem? Fácil para todo mundo perceber isso. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu quero construir a densidade de y. Isso quer dizer que eu tenho que pegar a densidade de x e mudá-la. Gente, mas a densidade de x ela é 0 fora do intervalo 0,1 e 1 no intervalo 0,1. Duas constantes, ou é 0 ou é 1. O 0 nem importa muito para a gente. Ele é constante igual a 1 quando o x está entre 0 e 1. Então, deslocar 1 por alguma coisa é não deslocar nada. É um 1 que eu nem escrevi aqui. Esse termo, para uma x uniforme, será 1, pelo menos no domínio que me interessa. Senão, ela será 0 e eu nem quero escrever. Então, eu só tenho que me preocupar com o módulo de dx dy. Ora, acabamos de calcular x como função de y aqui do lado, derivou em relação a y, tombou menos lambda, tomou o módulo, e nós chegamos a lambda e a menos lambda y. E aqui nós deveríamos ter sininhos tocando na nossa cabeça. Porque essa é uma expressão conhecida, é a densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua do tipo exponencial de parâmetro lambda. Nossa, professor, mas a uniforme estava entre 0 e 1, e uma exponencial tem que estar em todos os reais positivos. Você está dizendo isso aqui, professor, mas será que é verdade? É, pessoal, é verdade sim. Tá? Eu já tinha mencionado, apontando lá para a relação das variáveis aleatórias, mas eu aponto aqui de novo, que à medida que eu lanço números entre 0 e 1 aqui dentro, sempre tenho negativos, vezes esse negativo sempre dá positivos, tem uma constante aqui. Se eu chegar com x, valores de x arbitrariamente próximos de 1, eu vou gerar y arbitrariamente próximos de 0. Se eu chegar com x arbitrariamente próximos de 0, o log fica arbitrariamente próximo de menos infinito. Vixe Maria, que absurdo que eu falei, né? Torna-se tão negativo quanto a gente queira, multiplicado por menos. Eu passo qualquer teto positivo. Então, sim, o domínio de y aqui é a reta real estritamente positiva. Então, essa afirmação é válida. Eu tenho como gerar exponenciais se eu souber gerar uniformes de 0 a 1, que, como eu disse, qualquer plataforma computacional decente faz. Então, como que é essa geração? Vou descer aqui mais um pouquinho. Ó, imagina que você tem sua máquina cuspidora de uniformes de 0 a 1. Cuspiu um número. Pá! Eu sei que esse número está entre 0 e 1. Eu vou criar, numa tabelinha ali, numa coluna da minha análise de dados, uma célula
paralela àquele cara, que é o número que resulta de eu pegar menos 1 sobre lambda log daquele primeiro número entre 0 e 1. O resultado disso aqui é um número entre 0 e infinito. Me dá o segundo, me dá o x2. Alimenta a máquina. Log desse segundo número entre 0 e 1, menos 1 sobre lambda, multiplicativo. Gerei o meu y2, tá bom? Esses números, y1, y2, y3, yn e assim por diante, assim gerados, eles não terão uma densidade de probabilidade de 0 a infinito reta. Eles vão ter uma densidade exponencial. Foi isso que foi demonstrado aqui. Nós aprendemos a gerar variáveis, realizações de variáveis contínuas exponencialmente distribuídas com parâmetro lambda, se nós soubermos usar o que as plataformas computacionais nos dão a partir de números uniformemente distribuídos de 0 a 1, tá bom? Ó, decaimento exponencial de átomos radioativos, quando você olha não uma grande massa radioativa, mas átomo a átomo, meia vida está envolvida aqui, tá bom? Decaimento espontâneo de excitações eletrônicas em mecânica quântica. Regra de ouro de Fermi é uma teoria de perturbação, é um elemento obtido na teoria de perturbação dependente do tempo em mecânica quântica, para que nós determinemos qual é o lambda de decaimentos exponenciais de meia-vida de estados excitados. Tá bom? Então, isso aqui tem uma pertinência para a física clara. Tá bom? Agora, vamos discutir um caso um pouquinho mais geral. Esse caso simples já deu um resultado bem rico, de muita aplicação em física, só que a gente tinha feito lá uma variável para outra, né? Muitas vezes a gente quer ter todo um vetor de variáveis aleatórias de distribuição conhecida, para nós gerarmos todo um vetor de novas variáveis aleatórias novas, cuja distribuição nós queremos determinar, tá bom? Esses x com flechinha, y com flechinha, são vetores de variáveis aleatórias, tá bom? Olha, o que a gente vai fazer? A gente precisa de uma relação funcional, igual a nossa f ali em cima, o nosso menos 1 sobre lambda log ali em cima. Cada componente do vetor y é uma certa forma funcional, cujo nome faz menção a ela. Aqui não é a realização, tá bom? É que eu não quis fazer f, g, h, eu quis dizer que essa era uma forma funcional relacionada a essa. E cada uma delas pode depender de todas as variáveis aleatórias originais x, então expressas aqui nesse vetor, tá bom? Do mesmo jeito que nós fizemos uma inversão na discussão da primeira técnica acima, aqui a gente também pode fazer uma inversão, tá? E temos que supor um teorema de função inversa de várias variáveis aqui, pelo menos localmente. Temos que imaginar que nós também poderíamos expressar cada variável aleatória do vetor x como sendo uma certa função específica da variável que a gente está olhando, mas que poderia depender de todos os y. Pessoal, aqui temos uma expressão muitíssimo parecida com mudanças de variáveis em integrais múltiplas do cálculo 2, tá certo? Ou 3 em algumas universidades. Você quer mudar a variável? Vocês viram que a gente fez no primeiro caso, mais simples, 1 para 1, foi só uma mudança de variáveis, tá? O integrando, né, a minha densidade em termos da nova variável, é o integrando em termos da antiga, vezes módulo, para garantir a positividade, de uma derivada generalizada. No caso, é o módulo do meu jacobiano. Isso aparecia lá no cálculo 2 ou 3 também, tá bom? Só notem que aqui eu usei uma notação nova, porque essa minha ρ de x, ela depende de várias entradas. Então, quando eu ponho uma flecha sobre esse x aqui, é porque essas várias entradas são estas sucessivas entradas aqui. Pensem sobre isso depois. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um caso 2 para 2? Vamos ver um caso 2 para 2 bem relevante na literatura de probabilidade, tá bom? Na verdade, eu vou gritar o resultado aqui para vocês e vou colocar como um exercício. Eu esqueci de escrever exercício aqui. Esse é um exercício para vocês, tá? Mostre que, se você tiver duas variáveis aleatórias, cada uma delas uniforme 0,1, e se elas forem independentes, pessoal, isso quer dizer que vocês conhecem
uma densidade conjunta de x1 e x2. Um vetorzinho, uma conjunta de duas variáveis aleatórias. Sabe por que vocês conhecem a conjunta? Porque se elas são independentes, essa rho de dois corpos é o produto de duas rhos de um corpo. É multiplicar duas densidades individualmente, cada uma delas uniforme 0,1. Independência quer dizer que a densidade da conjunta é produto das densidades marginais. Tá? Então, mostre que, se você sabe isso sobre x1 e x2, também serão independentes essas duas coisas doidonas aqui, tá, galera? Eu esqueci de pôr o nome. Isso aqui se chama método de Box-Miller. É o método de Box-Miller para a geração de gaussianas, tá bom? Olha só a loucura. Lá em cima, eu disse que eu gerava exponenciais. Se eu tivesse gerado um x uniforme 0,1, tomasse o log e multiplicasse por menos 1 sobre lambda. Aqui a máquina é mais complicada. Eu uso a minha máquina geradora de aleatórios e eu cuspo dois números. Primeiro eu cuspo um uniforme, uma realização x1 e uma realização x2. Para cada dois caras, eu vou gerar dois gaussianos. O primeiro gaussiano, deixa eu destacar, vai ser gaussiano 0,1, tá? Média 0, variância 1. Vai ser dado, ó, raiz de menos 2 log do primeiro uniforme, cosseno de 2π o segundo uniforme. Isso gera um número. Esse número será gaussiano de média 0 e variância 1. O segundo número aproveita o primeiro número, tem o mesmo pré-fator, só que ao invés de eu tomar um cosseno envolvendo esse x2, eu tomo um seno. Tá bom? Então é muito doido. Não é que eu gero um uniforme e eu vou ter um gaussiano. Eu gero dois uniformes e aí depois automaticamente eu tenho dois gaussianos. Mas eu tenho que fazer de 2 em 2. Por quê? Porque essa fórmula foi demonstrada, ela é computacionalmente eficiente e vamos embora. Tá bom? É um método bem padrão, bem conhecido de gerar gaussianas. Tá? Aqui eu quero que vocês façam um trabalho analítico. Tá? Depois eu vou pedir, depois dessa aula eu vou mandar uma lista com tarefas computacionais. Anotem as dúvidas. Mais uma técnica para probabilistas. Essa é a mais exótica para nós físicos, nós não estamos acostumados a fazer isso. Aqui não vai ser um para um e nem muitos para muitos iguais. Aqui eu quis chamar informalmente isso de mais para menos. Eu escolhi isso aqui como um exemplo para ilustrar que dependendo do problema, dependendo da variável aleatória que você quer construir, pode ser interessante usar a distribuição cumulativa. Miraculosamente, nós físicos usamos isso muito pouco, mas tem problemas que o estudo é muito difícil se você não usar a cumulativa. Então, eu não vou pôr resultados gerais aqui, eu vou colocar um exemplo ilustrativo. O exemplo é, e se eu tiver o produto de duas variáveis aleatórias? Digamos que eu conheça a densidade dessa, ou melhor, digamos que eu conheça a densidade conjunta delas. Não preciso supor independência. Qual será a distribuição de probabilidade do produto delas? Qual será? Tá? Em alguma aula anterior já surgiu uma pergunta assim. Aqui eu grito o resultado para vocês. A densidade de probabilidade da variável aleatória produto, e ela é uma variável aleatória com todos os axiomas, né? Probabilistas provariam isso, obedece essa expressão aqui. Isso vai envolver uma integração da conjunta adaptada de alguma forma. Tá? Então vamos lá. Aqui vai ser um pouco de contaiada. Eu não serei tão demorado quanto eu seria numa aula presencial, mas vocês podem ver depois, podem tirar dúvidas, tá bom? Vejamos. Vocês devem se lembrar que eu tento usar sempre a letra Fzão de uma variável aleatória para dizer qual é a sua distribuição cumulativa. Então, essa aqui é a probabilidade de que a variável aleatória Zão, né, não passe de um certo valor. Ou fui integrando a densidade até um certo ponto Zzinho. Tá? Isso, pessoal, é uma integral dupla numa região do plano XY em que x e y seja menor ou igual a z. Tudo bem? Porque eu disse que estou pensando numa zão que é o produto. Então, para que zão seja menor ou igual a z, quer dizer que no plano x vezes y é menor ou igual a z. E eu vou agregar toda a massa probabilística conjunta de xy nessa região.
Tudo bem? Não é tão terrível. Vejamos o que vai acontecer. O que vai acontecer talvez deixe vocês um pouco surpresos. Porque nós temos que lidar explicitamente com a geometria da região. Tá bom? Pessoal, eu poderia integrar em x e y, em princípio, em qualquer ordem. Eu vou escolher, para fins didáticos aqui, primeiro integrar em y e deixar a integração final em x. Então, vejamos. É necessário, pela geometria da região a ser integrada, pessoal, nós separarmos as integrais em x na semirreta negativa e na semirreta positiva de x. Por quê? Olhem o desenho. Nós sabemos que o produto de duas variáveis dando uma constante constitui um par de hipérboles. Tá? Então, quando o x é negativo, que é o semiplano da esquerda, notem que a região que nos interessa, que é regiões interiores a uma hipérbole dada xy igual a z, é essa região aqui, ó, achurada em verde. Então, para x negativos, os y têm que correr de z sobre x, que é essa curva, para mais infinito. Olhem que é exatamente isso que acontece com os limites de integração dessa integral interna na variável y. Bom? De forma análoga, porém distinta, no semiplano da direita, de x positivo, o y corre de menos infinito até chegar no ramo de hipérbole pertinente. Então, olhemos lá os limites de integração em y. Uau, é verdade, o y está vindo de menos infinito até o ramo de hipérbole pertinente. Tá bom? A geometria da situação exige isso. Nós vamos manter a variável x, mas vamos trocar a variável y. Vamos trocar a variável y pela variável u, definida como x vezes y. Bom? Então, olha só. Notem que as integrais externas aqui em x não se alteram, nessas duas expressões, são as mesmas dessa linha de cima. Tá bom? Só que as integrais internas vão sofrer o efeito dessa mudança de variáveis. Notem que a rho aqui, ó, no lugar de y, vem u sobre x. O x é tratado como uma constante, então a diferencial está assim. Agora, percebam os limites de integração, tá? Olha só. Quando y é z sobre x, o u vale z. Maravilha. Vejam. Agora, quando o y vai para mais infinito, uma análise ingênua diria, o u vai para mais infinito, divergiu de um lado e vou para o outro. Pessoal, mas o x que está aqui, ó, nessa primeira integral, ele é negativo. Nós estamos vendo isso, ó, nessa integral, olha o limite de integração do x aqui. Então, aqui é importante perceber que você vai para menos infinito. Você está numa região de x negativo. Esse é o limite de integração apropriado. Vamos para outra. Nós vamos agora mudar de y para u nessa aqui. Tá bom? Ora, como nós estamos na região de x positivo, agora o x é positivo, quando o y for para menos infinito, o u irá para menos infinito. Ufa, aqui é o comportamento usual. Bom? E quando o y for para a sua outra extremidade aqui, da região de integração, z sobre x, iremos a z. Notem que nós já temos algo muito bonito aparecendo aqui. Aqui nós temos z a menos infinito, e aqui é menos infinito a z. Tá bom? Essa aqui será mantida. A ordem de integração desses limites aqui será invertida, e claro que vai aparecer um sinal negativo. Esse sinal negativo, vocês vão ver ali embaixo, ele vai acompanhar esse x aqui, ó. Tá bom? Vou subir a tela. E ali já aparece o que eu anunciei, ó. O que eu fiz aqui? Além de ter aparecido menos x que eu falei, eu já fiz um passo a mais, tá? Eu inverti a ordem de integração entre x e u.
Tá? Notem que os limites de integração não dependem de x e u. Esses é uma constante dada. Então, essa inversão de ordem de integração é trivial. Então, todas as integrais em x passaram para dentro e as de u para fora. Então, eu pus o u aqui e lá dentro estão as minhas duas integrações em x. Como eu mencionei, da inversão das ordens de integração aqui, apareceu um sinal menos aqui. Bom? Agora, olha só, nós temos a densidade conjunta desse jeito, a mesma coisa aqui. Quando o x é positivo, eu tenho 1 sobre x. Quando o x é negativo, eu tenho 1 sobre menos x. Ora, mas o menos x é positivo, porque o x é negativo, com menos fica mais. Ou seja, não interessa se o meu x é positivo ou negativo, eu sempre pego positivo. Módulo, né, pessoal? Olha só, módulo. A gente pode unificar essas duas expressões, de menos infinito a zero até zero a mais infinito, desde que ao invés de escrever 1 sobre x numa região do domínio e 1 sobre menos x na outra, eu escreva 1 sobre módulo de x. Tá? Agora vem o passo final. Essa integração em u, notem que u é um índice mudo, certo? Eu estou integrando uma grandeza que vem lá do menos infinito até um certo ponto z. Mas tudo isso nasceu como? Não vamos perder a extremidade esquerda. Eu vou subir aqui. Cadê isso aqui? Quem que é igual a isso? Como foi que começou essa brincadeira? Uau! Eu parti da acumulada de z. Essa é a probabilidade do zezão ser menor do que um dado zzinho estipulado. Ora, isso é a integração da densidade de zezão. Vamos descer de novo. Isso é a integral da própria densidade de zezão. Eu estou acumulando a massa probabilística para saber o quanto foi acumulado até um dado zzinho. Então, esse termo entre colchetes é a densidade de probabilidade de zezão. Mágica. Out of the blue sky. Certo? E vocês vão ver que esse aqui é o resultado que eu tinha já alegado ser o resultado correto lá em cima. Tá bom? Estudem com calma esse exemplo depois. A distribuição cumulativa pode ser muito relevante para a gente. Vamos finalmente agora voltar às nossas construções como físicos. Tá? Eu tinha argumentado para vocês que eu podia construir uma nova variável aleatória em termos de uma antiga, uma relação funcional, desse jeito maluco aqui. Eu dizia que eu coletava toda a massa probabilística da primeira variável dada, quando eu percorria o seu espaço de estados, desde que eu colocasse aqui um filtro da seguinte forma. Sempre que eu passasse por valores xzinhos, tais que o f de xzinho deu um y prescrito, colete a probabilidade para a massa probabilística da nova variável naquele ponto. Tudo bem? E eu sei que isso pode causar algum desconforto. Eu vou tentar minimizar esse desconforto. Tá? Raras manipulações com delta de Dirac podem ser completamente rigorosas se você não invocar uma matemática mais pesada, tá bom? Deltas de Dirac vivem num espaço dual topológico, um negócio muito mais complicado do que parece se você quer falar direito. Então, eu não vou poder dar demonstrações rigorosas. Mas no nosso estilo físico, eu vou tentar dar elementos de factibilidade para a gente realmente interpretar isso como uma densidade. Vejamos. Se for uma densidade, eu deveria integrar... Deixa eu pegar a expressão dela de novo. Eu deveria integrá-la e deveria chegar em 1, não é? Ué, vamos integrar em y o cara definido desse jeito. Tem uma integral em x aqui, não tem? Eu já vou fazer a conta mais rápida, eu já vou colocar a integral de x para fora e fazer a integral de y lá dentro. Pessoal, eu não sei qual foi o xzinho que foi fixado pela integral externa, mas isso aqui deu uma certa constante. Ora, quando eu percorro todos os possíveis valores de y, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, quando eu não estou chegando no f de x. Mas chega uma hora que eu passo pelo y, que dá aquela constante. Aí vem um infinito, filtra a delta, eu sei que vocês já conhecem essa probabilidade, isso aqui é 1.
integral da delta na reta real é 1. É um 1 que está escondido aqui, ó, multiplicativamente com essa rho. Sobrou a integral da própria rho, que é 1. Uau! Então essa maluquice com delta Dirac dá um objeto normalizado. Tá bom? Normalizado e é positivo, porque se eu tinha uma densidade aqui positiva, eu multipliquei por uma delta, tudo bem, tem um infinito aí que me deixa meio doidão, mas negativo não tem. Tá bom? Para quem acha que isso é muita especulação ainda, eu desenvolvi uma outra manipulação de factibilidade para a gente confiar naquela expressão. Agora eu vou ter que descer aqui um pouquinho mais. Tá bom? Olha aqui. E se eu tentasse calcular a função característica da variável y definida daquele jeito? Ora, qualquer que seja a variável y, isso é a transformada de Fourier da sua densidade. Pessoal, eu vou trazer aquela expressão para a densidade de y e já vou inverter a ordem de integração, tá? Então, o x daquela expressão já vem aqui para fora, tudo em y entra. Notem que a diferença dessa expressão em relação à normalização acima é que aqui nós temos a presença do núcleo de Fourier. Ora, filtragem da delta, esse termo entre chaves é o integrando filtrado no ponto do infinito. Então, isso aqui é a integral da rho de x, e aí k f de x, porque o y é igual a f de x. Ora, essa é uma função complexa de x, certo? Ponderada, dando pesos probabilísticos para todos os possíveis x. Pessoal, olhem a mudança de simbologia. Aqui é x realização, porque eu estou olhando para o peso de cada realização da variável aleatória x. Só que na prática, ponderar essa função complexa pelos pesos é achar o valor médio da variável aleatória EAIK f de x, e não x. Isso aqui é uma variável aleatória, que faz com que isso seja uma variável aleatória também, e é dessa variável aleatória que eu tomo o valor médio. Ora, mas a forma funcional f na variável aleatória x é exatamente o que eu tinha chamado de variável aleatória y. Portanto, talvez eu não devesse ter começado aqui com o símbolo φ de y. Talvez eu pudesse só ter começado assim, deixa eu calcular a Fourier do bicho que foi dado, porque eu não sei se esse bicho é bem comportado, né? Mas se eu tivesse começado aqui, então, e chegado até aqui, eu sei que a definição da função característica de uma variável aleatória é exatamente a média de E a IK, a própria variável. Então, justifica realmente eu chamar isso de característica. Tudo bem? Notem como isso é mais poderoso do que a normalização. Fazer aquela integral com aquela delta satisfaz os comportamentos aqui que eu esperaria de uma densidade. Tá? Então, agora eu quero revisar com vocês muito rapidamente algumas propriedades da delta, porque elas serão pertinentes para a gente. Eu já usei algumas delas aqui, porque eu sei que todo mundo conhece. Eu listei aqui só por, digamos assim, completeza. Nós sabemos que se você integra na reta real uma função com a delta, né, centrada em zero, você filtra a função em zero. Se a delta tivesse deslocada, você filtra a função no ponto. Todo mundo sabe disso. Só que a gente usa menos do que isso nos nossos cursos de elétrica, coisa parecida, o que acontece quando tem uma constante aqui. Vocês podem pensar ingenuamente, uai, eu não sou mineiro não, tá? Mas uai, essa delta é zero quando o x não é zero. E ela é infinita quando o x é zero. Essa C não tem papel nenhum. Não é verdade, pessoal. Quando você estuda os processos limite que permitem a gente construir a ideia de uma delta, você vê que você teria que fazer uma mudança de variáveis e vocês podem demonstrar, ou tem em qualquer livro de Fismat, que não será apenas essa função ser filtrada no zero, onde esse argumento da delta tenderia a infinito. Além disso, você tem um fator 1 sobre o módulo do C. Você tem um fator de escala relevante aqui. Evidentemente, esse fator de escala não pode ser nulo, tá bom?
Então, notem que eu estou mostrando aqui efeitos de escalas e translações, como eu sempre gosto de fazer, de tão básicas que são essas operações. Agora, a quarta propriedade da delta que eu vou apresentar, eu imagino que muitos de vocês nunca viram, pelo menos é o que a experiência de outras vezes ministrando esse curso tem mostrado para mim. Pessoal, notem, só o fato de você não ter 1 vezes x aqui, mesmo que seja uma constante, já trouxe um efeito. Você não está mais filtrando só no ponto onde a delta vai para infinito. Você tem uma correção por aquela constante. Imagine, então, se além de uma constante, você tivesse não linearidades em x aqui. Ah, Léo, vou inverter. Vou escrever x como uma função de z. E vou jogar f nesse x como função de z. Filtrei no ponto. Pessoal, eu não me expressei bem. Vocês não viram que esse c aqui sozinho já dá problema? Não basta você fazer isso. Tá? Notem que isso que vocês estão falando tem a ver com o numerador do que eu vou escrever aqui como sendo o resultado correto. Olha só, esse xi aqui é um xi de z. Olhem para cá antes de olhar para o resultado completo. E xi de z, sim, é o que você resulta de uma inversão. Tá? Seria, como que eu isolaria xi como uma função de z? Só que primeiro, se essa g é não linear, você pode ter várias raízes possíveis, várias funções como raiz, certo? Como assim, Léo? Y igual a x quadrado, pessoal. Tenta inverter para expressar o x como função de y. Você tem duas funções. X igual a mais raiz de y, x igual a menos raiz de y. Tem duas funções. Poderia ter 3, poderia ter 4. Depende da natureza da não linearidade de g. Então, esse i aqui está somando para todas essas possíveis formas funcionais da inversão da nossa função. O argumento que alguém teria se só pensasse no x como função de z aqui, só reconstituiria os argumentos. Mas não, nós temos fatores de correção aqui embaixo também, envolvendo derivadas dessa função. Não é muito intuitiva. Eu vou demonstrar essa propriedade da delta para vocês, tá bom? Antes, eu vou só listar uma quinta propriedade da delta, que é a representação integral da delta com integração complexa. A gente estuda isso nos cursos de FISMAT. Bom? Agora eu vou demonstrar a propriedade D. Eu não vou poder demonstrar isso aqui com vocês, não dá tempo. Vocês já deveriam saber, vocês podem me perguntar se tiverem dúvidas. Então vamos demonstrar a D. Galera, a D é uma coisa lindinha, bonitona, e a ela cabe uma explicação de físico aqui bem interessante. Vamos lá. Olha só. Eu já tentei explorar a ideia aqui com vocês, mencionando ali o resultado, que tem várias formas de eu expressar x como função de z. Repito o meu exemplo do y igual a x ao quadrado, e na volta, x igual a mais raiz de y, x1 igual a mais raiz de y, x2 igual a menos raiz de y. Tá bom? Então, nós temos várias raízes aqui, vários pontos de x, onde a delta pode dar infinito, galera. Esse é o ponto, não é um único infinito. Toda vez que eu passar por um x, tal que o g de x seja igual a z, tem um infinito. Então, eu tentei representar isso esquematicamente aqui, imaginando que eu estou na reta real. E posso ter mais de um infinito. Aqui eu disse que eu tinha um certo xi, aqui eu teria um outro infinito, num certo xj, tá? Eu, claro que vou imaginar que esse número de raízes é finito. Se é um número de raízes finito, há uma separação entre essas raízes, tá bom? E aí, a gente vai perceber o seguinte, eu vou estar querendo integrar, então, todo um trem aqui não é de mineiro também não, tá? É trem no sentido de uma sequência de pulsos delta Dirac infinitos. Só que separados. Cada um deles é isolado dos demais. É um trem de pulsos delta. Tá? Ora, mas integrar um trem finito de pulsos delta tem um monte de redundância, porque aqui, ó, é zero. Eu estou integrando zero. Aí eu vou contornar esse cara perigoso. Aqui eu estou integrando zero também. Eu só tenho que me preocupar com vizinhanças dos infinitos. Então, essa nossa integral aqui
que é a integral da propriedade, certo? Ela não precisa realmente correr com o x em toda a reta real. A gente pode considerar um processo limite em que a gente corre apenas por pequenos intervalinhos rodeando cada infinito. Então, eu vou somar várias integrais. Cada integral está rodeando um infinito. E em qualquer caso, eu vou considerar o limite de epsilon tendendo a zero. Porque eu não preciso de muita vizinhança, gordura ali ao longo de cada infinito. Não preciso. É um processo limite. Nesse processo limite, a gente vai fazer uma hipótese que eu não gritei lá na propriedade. Eu imagino que essa minha G seja, no mínimo, diferenciável uma vez. Ela tem que admitir derivada. E eu vou expandir, pessoal, essa G de acordo com o ponto onde eu estou. Se eu estivesse em torno do ponto XJ, eu expandiria G, Taylor, ao redor de XJ. Tá? Mas ali eu estou focando no iésimo ponto. Então eu vou expandir G em torno de I. Notem que o menos vem dessa expressão aqui, tá? Ó, Z menos G no ponto é o termo constante. Menos derivada no ponto, X menos o ponto. Não é o termo de primeira ordem, na expansão de Taylor? E eu não ponho mais nada. Eu não ponho termos de segunda ordem em diante. Por quê? Porque como eu estou nesse processo limite de epsilon tendendo a zero, linearizações são possíveis. O termo quadrático, ou cúbico, ou termos de ordem mais alta, não me importam. Eu só preciso ficar com o termo líder. Tá? Então, essa é uma expressão exata no limite. Notem que cada ponto é um ponto que, por definição, dá o infinito. Então, é tal que o G do xi dá Z. O G do xj, no desenho ali em cima, também dá Z. Tudo bem, mas olha para cada um deles. Isso aqui se anula. E a gente, então, só precisa lidar com uma constante vezes algo linear em x. Pessoal, essas aqui são as propriedades de translação e escala da delta. São as propriedades B e C que eu acabei de colocar na página acima. Nós linearizamos o problema. Tá? Então, se vocês usarem aquelas duas propriedades, vocês são capazes de mostrar. Não tinha uma história de 1 sobre módulo da constante multiplicativa lá? Olha aqui. Olha o módulo da constante multiplicativa que não depende de x aqui. Pessoal, a G' não depende de x, ela é tomada num ponto, tá? A dependência em x está aqui. E aí a gente filtra a função nos pontos que nos anulam. Olha, são os pontos xi. Uau! Pessoal, notação de físico. Esse resultado aqui é uma constante? Não, pessoal. Isso aqui é uma função de z. Notem que aqui a gente integrou em x, ó. Mas tinha um z pré-determinado. Lembrem-se que esse xi é um xi de z. Esse xi aqui é o mesmo xi de z. Então, o resultado é uma função de z. Pensem nisso, perguntem-me depois. Tá bom? Eu posso pensar em exemplos com várias raízes, mas eu vou fazer algo mais simples. Nós não temos tanto tempo aqui. Eu vou fazer 2 exemplos. Tá? Ambos, de certa forma, são bala de canhão para matar mosca. Tá? Porque eu não precisaria usar todo o poder do arsenal que a gente acabou de desenvolver. Tá? Isso eu vou cobrar em exercícios. Mas olhem só. A simples escala de uma variável aleatória para gerar uma nova variável aleatória. A gente já estudou o efeito disso na média, na variância, na função característica, efeitos de escala na função característica e até na função geradora de cumulantes. Mas a gente ainda não tinha dito o que isso fazia com a densidade de probabilidade. Tá? O efeito na densidade de probabilidade de uma variável com efeito de escala é não apenas ter um efeito de escala nos possíveis valores do espaço de estados, mas tem um fator numérico aqui. Quando eu tinha ilustrado a escala com histogramas,
eu tinha dito que a altura dos histogramas não mudava, só o espaçamento entre eles. E houve um entre vocês que perguntou, Léo, mas isso aí é diferente no caso contínuo, não é? Tá aqui a diferença. Não basta eu espaçar os elementos do espaço de estados, até porque no contínuo não tem espaço entre os elementos do espaço de estados. A gente precisa disso aqui para que a densidade da nova variável continue normalizada. Bom, isso é importante. Mostrem isso. Tá? Usem as propriedades, usem o formalismo acima para resolver. Notem que aqui é um caso de uma única raiz, tá, pessoal? X como função de y, cada xzinho é yzinho sobre C. Agora vamos para um exemplo deveras abstrato, para a gente encerrar essa aula aqui, tá? Deveras abstrato. Vamos lá, eu vou tentar ser bem cuidadoso, tá? Pessoal, vocês já me viram usando o Fzão para distribuição cumulativa. Quando eu fiz isso lá no problema do produto, eu fiz um F de Zzão, era o caso lá, e eu colocava uma letra minúscula aqui. Claro, porque era uma constante. Galera, aqui não. Aqui o lance é diferente. Olhem para a direita aqui primeiro. Essa é a função cumulativa da variável aleatória x. A variável aleatória x tem várias possíveis realizações, seja ela discreta ou contínua, e a gente põe um teto. Então, essa função é a resposta da pergunta: qual é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a uma constante dada, x. Volta a olhar para o lado esquerdo. Tá vendo x aqui? Vocês não estão vendo o x aqui. E isso é muito importante. Pessoal, a forma funcional que eu vou usar para construir uma nova variável aleatória em termos de uma antiga, é a forma funcional da distribuição cumulativa da própria variável antiga. Pessoal, isso aqui que eu estou destacando agora é uma variável aleatória. Enquanto isso aqui, com x, é uma função dos reais nos reais, usual. Mas a gente não pode usar funções para tomarmos funções de variáveis aleatórias e construirmos novas? O mesmo x usado para construir a forma funcional é usado como argumento aqui. Por que você está fazendo isso, seu professor maluco? Porque essa variável aleatória y que vai brotar aqui é especial quando a gente usa essa receita. Vejamos. De novo, vou usar bala de canhão para matar a mosca, mas vamos treinar a delta. A nossa delta diz que a densidade de uma variável nova é a integração da densidade antiga, onde a gente tem um coletor de probabilidades, o nosso filtro delta, e faz o seguinte: sempre que eu passar por xinhos, em que a forma funcional dá o yzão fixado, notem que tanto esse lado esquerdo quanto esse lado direito dependem de y, toda vez que eu passar por um xzinho que contribui para que isso aqui vá para o infinito, que é delta, né? Vá para o infinito, eu coleto. Tá bom, essa é a forma funcional. Qual foi a minha receita? Pessoal, eu vou justificar isso logo aqui depois. Eu não preciso daquele somatório em i, apesar dessa função poder ser não linear, porque ela será monotônica, tá? Já vou justificar isso com um desenho logo ali embaixo. Mas nesse momento aceitem que a raiz é única, então não preciso fazer um somatório. Basta eu pegar a função que estava no integrando, que é ρ de x. Olhem para ela aqui. E o que eu devo jogar dentro dela? Eu devo jogar xi como função de y. Ora, quem é xi como função de y? Olhem esse cara aqui dentro. Eu quero expressar esse xzinho em termos do y. Ora,
E se eu igualasse isso a zero, o y seria igual a fx do x. Aplica uma inversa, eu teria fx menos 1 de y. Vocês devem se lembrar daquela expressão complicada lá da não linearidade, que a gente mostrou, que lá tinha uma função g, que é interpretada aqui por essa f de x nesse caso, e que tinham termos que era 1 sobre módulo da derivada dessa função. 1 sobre módulo da derivada daquela função dentro da delta, num certo ponto, que é o mesmo ponto da de cima. Que no caso é o x como função de y. Pessoal, mas a gente acabou de ver isso lá na demonstração do produto para refrescar nossa memória. A derivada de uma distribuição cumulativa é a densidade associada. Então isso aqui é uma certa função num ponto, e aqui embaixo é a mesma função no mesmo ponto. Uau! Isso é 1. E se isso é 1, isso quer dizer que a variável aleatória y, construída a partir de uma x qualquer, desde que ela tenha sido transformada pela sua própria cumulativa, induzida pela própria x, essa variável y sempre será uniforme. Esses valores de y possíveis aqui estão de 0 a 1, porque a cumulativa vem acumulando probabilidades do menos infinito ao mais infinito. Ela é uma função definida de 0 a 1. Tá? Vamos lá. Léo, não entendi nada. Você disse que isso aqui pode ser não linear, mas só tem uma raiz? Pessoal, olha só. Vamos ver um pouquinho aqui, qualitativamente, sobre o comportamento de uma cumulativa. Pessoal, eu desenhei aqui para vocês uma rho meio que arbitrária. Eu até botei aqui ela como bimodal, só para vocês verem o que aconteceria. O meu desenho não vai ser super preciso, tá? Imagina que você veio integrando do menos infinito até aqui. Ixi, não tinha quase nada de massa probabilística. Eu estou praticamente no zero. Aí eu vou acumular mais rapidamente um pouco de massa probabilística. Vou crescer um pouco mais rapidamente. Eu vou sempre estar ganhando massa probabilística. Sempre tem área nova para entrar. Só que nesse período que esse cara está decrescente, eu estou acumulando com menos velocidade. Essa probabilidade aqui é baixa, é quase como se eu ficasse constante. E depois eu acelero de novo e depois eu desacelero. Pessoal, olhem essas inflexões aqui, ó, tentando representar o acúmulo da área à medida que a gente vem varrendo a área na densidade do menos infinito até um x dado. Tá bom? Essa é a cara de uma cumulativa. Ela pode ser não linear, mas ela no mínimo, não decrescente. Tá bom? No mínimo, ela é não decrescente. Mesmo que fosse um caso discreto, ela poderia ter períodos de platôs aqui, mas depois ela sobe. Então, essa é uma função claramente inversível, com raiz única na inversão. Por isso que a gente pôde usar essa expressão aqui, ó, sem somatório. Tá? Então, tudo bem? Falamos mais sobre a cumulativa, estou tentando justificar esse resultado, mas eu quero voltar a minha atenção para esse resultado, porque isso é bonito demais. Galera, para x qualquer, essa y construída desse jeito é uniforme. E uniforme era importante porque eu disse que tem várias plataformas computacionais que geram uniformes, né? Pô, professor, mas não tá legal. Aí eu tenho que conhecer o x para obter o y. Não, galera. Porque se esse bicho é monotônico, ele é inversível. Então, invertendo, se eu tiver uma y uniforme, eu posso obter qualquer distribuição de probabilidade x, em princípio, usando a inversa da cumulativa para engolir a y. Notem, se o y for uniforme, é porque eu chamei o y de uniforme ali em cima, eu inverti aqui normalmente o que eu chamo de papel do y e do x, tá? Se eu tenho uma uniforme dada, se eu construir valores de uma nova variável através do mapa
inverso da cumulativa de x, eu vou estar gerando amostras aleatórias de qualquer outra variável aleatória. Isso aqui é uma máquina geradora de distribuições arbitrárias. Beleza? Pés no chão. Calma lá. Isso só vai ser útil, computacionalmente eficiente, se nós formos capazes de analiticamente acharmos a cumulativa. Isso é raro. E além de analiticamente achar a cumulativa, você ainda tem que se preocupar em invertê-la. Você pode até pensar num esquema numérico para fazer isso, mas a eficiência do processo cai bastante. Mas, em princípio, não deixa de ser um resultado interessantíssimo e poderoso, porque, em princípio, seja analítica, seja computacionalmente, você parece ter uma forma de geração de variáveis aleatórias quaisquer. Ah, professor, então a gente não precisava daquele box Miller lá para a gaussiana? Pessoal, vai tentar achar a integral de uma gaussiana. Não é um daqueles resultados que a gente sabe que não admite primitiva pela teoria do cálculo? Então, não é fácil. Não é fácil seguir esse método aqui para gerar uma gaussiana, não. Como eu disse, isso aqui vai depender bastante da variável que você quer mostrar. Mas é um resultado muito importante isso aqui. Bom? E era isso que eu tinha para dizer. Encerro aqui a aula. Aguardem só um segundo, sem falar nada, antes de eu encerrar a gravação.